Tem mais ou menos 1 ano e 3 meses que eu e meu esposo nós fomos batizados. Nós viemos de uma denominação pentecostal, né? E eu não aceitava de jeito nenhum essa questão de mudar de igreja. Vou contar rapidinho antes da gente entrar na lição de hoje. O Alain, a mamãe, ela conheceu a igreja adventista. O Alain ainda era pequenininho, ele deveria ter uns 11 anos, eu acho, não tenho certeza, mas ele era pequeno. Ela levou os netos todos para a igreja. O Alain amou demais a conta, tornou-se desbravador, chegou a líder de desbravador, chegou a pastor e não saiu mais do meu pé. Misericórdia, mas eu ficava brava. Mas ouvia, né? Ouvia, aquele negócio foi entrando na minha cabeça. Foi realmente assim, tomando conta da minha cabeça. Tá bom, chegou uma certa época da minha vida, eu comecei a ensinar um sábado. Eu tinha uma sala cheia. Eu trabalhava no Jardim Curitiba e lá, como sempre, desde que eu comecei, eu sou professora, desde que eu comecei a ministrar aulas, eu falava, de certa forma, de Deus. Eu nunca deixei de falar. Mas o meu conhecimento foi aflorando, né? Eu estava fora da igreja, mas comecei a ensinar o sábado também. E tinham 3 irmãos ali da Vila Regina que me ajudaram demais da conta. E é lógico, quando você ensina, você aprende. Não tem como. Passou-se o tempo, nós fomos para uma determinada igreja, nós ficamos lá 9 anos, mas o sábado não saiu da minha cabeça nunca mais. O que aconteceu? Eu aposentei há mais ou menos uns 3 anos. Meu Deus, e agora? Eu não tenho mais para me entregar o evangelho com tanta... Eu parava a aula para falar de Jesus. Sabe? Os meninos já tinham assim uma convicção de Deus tão maravilhosa que não tem como explicar. Antes de me aposentar, eu trabalhei nos 4 primeiros livros missionários da Igreja Adventista dentro de uma escola pública. Não pode. O Estado é laico. Mas eu sou tanto quanto atrevida. Se é de Deus, sai do meu caminho que eu vou fazer. E estava assim necessitando, porque os meninos de hoje estão terríveis. E eu pensava, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essas crianças? Lembrei do livrinho missionário, porque o aluno me dava todo ano eu ganhava um. Eu falei, eu já sei. Livro missionário. E funcionou. Começou com os 10 mandamentos, ou eu estou errada? Pois é, eu passei um trabalho para os meninos, eu era professora de língua portuguesa. Nessa época ainda não estava separado gramática, redação e literatura, língua portuguesa. E eu passei um trabalho para eles fazerem os cartazes do que eles acharam mais bonito no livro. Como sempre, eles trabalhavam muito bem, tudo que eu quis fazer através deles foi feito. Eles foram alunos maravilhosos e precisos. Tão precisos que eu cheguei no dia seguinte e encontrei um baita de um cartaz lindo, maravilhoso. Mas eu falei, agora eu estou lascada. Desculpa o termo, mas foi esse mesmo que eu falei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu quase caí dura. Falei, a diretora vai agora arrasar, né? Vai esganar. E fiquei com aquele cartaz na cabeça, né? Do dia de sábado. Tá. Aí eu falei, bom, eu trabalho, eu preciso do meu trabalho, mas tudo bem. Senhor, eu vou parar umas coisinhas lá em casa para o senhor entender que eu já entendi o sábado e quero guardar o sábado. E comecei com não lavar roupa, com não passar roupas. Depois eu passei a não arrumar mais a casa no dia de sábado. E assim foi. Nessa igreja, quando eu aposentei,
Deus me deu o culto. E eu comecei a pregar em culto. Eu já pregava há muito tempo, mas eu fui para o culto. E o principal culto é aos domingos, né? Tanto de manhã quanto à noite. Eu já estava nos principais cultos. E o que eu fiz? Eu tenho muitos presentes do Alan. Uma vasta biblioteca dos livros de Ellen White. E ele me deu também aqueles comentários bíblicos, alguns deles. E eu comecei a pesquisar lá para ministrar na igreja. E o que mais tem? Guarda os mandamentos. E comecei a falar dos mandamentos. Eu não falei do sábado, em momento nenhum. Mas eu citava os mandamentos. E teve um culto que eu ainda falei assim, que nós não podíamos ficar simplesmente na palavra dos pastores ou de quem estivesse ministrando. Nós tínhamos que verificar a palavra de Deus para ver se na palavra de Deus estava escrito tudo o que a gente fala. Né? E que eles fossem para Êxodo 20, e lá estavam todos os mandamentos. Eu frisei bem mesmo. Todos os mandamentos. Vocês vão verificar que tem algo diferente. Eu terminei o culto, eu preguei de manhã e à noite, nesse domingo. Aí o pastor, à noite, Betânia, eu preciso falar com vocês. O meu esposo, mas eu sabia que era comigo. Na semana seguinte, nós íamos ser ungidos presbíteros. Pelo menos essa era, né, a previsão. Aí, ele falou para mim, vocês vão ser ungidos, eu não sabia que os nossos nomes estavam lá, mas só que você precisa esquecer aquele negócio que você aprendeu. E o que eu tinha aprendido? Guardar o sábado. Você é de uma igreja que tem uma doutrina. Você precisa seguir a doutrina da igreja X. Aí eu falei para ele, pastor, não dá. Eu não posso fazer isso. Eu sinto muito, mas eu agradeço a unção. Não vou ser ungida. Eu não vou. E se meu marido quiser ir, ele é livre. Meu marido correu e ficou do meu lado. Nós tínhamos como voltar a essa igreja? Não tínhamos. Ali nós fomos impensados. Ou vocês são obedientes, ou vocês não são. Porque não existe meio termo. Né? E agora? Para onde nós vamos? Perguntei para o meu marido. Ele disse, meu bem, só tem uma igreja que eu sei que guarda os mandamentos. É a igreja adventista. Gitana tinha feito uma matéria, quando eu trabalhei nos livros adventistas, uma revista, eu não lembro o nome da revista, mas tem lá a tal da matéria. E o pastor da igreja do setor Pedro era o pastor Vinícius. Ele me chamou de pedra para os professores da escola adventista. Na matéria lá, eu li, gente, mas eu fiquei brava. Depois eu entendi que pedra por quê? Se as pessoas que são adventistas não estão fazendo isso, as pedras de fora, né, as pessoas de fora, eu entendi. Mas falei, sabe para onde eu quero ir, meu bem? Eu quero ir para a igreja do setor Pedro. Quero fazer parte daquela comunidade. E foi assim que nós hoje já somos batizados. Nós somos batizados em março, 27 de março do ano passado. Estamos felizes demais a conta, muito bom. Eu lembro que está na minha página do Facebook, no meu canal. Tem um canal assim que está mais ou menos, mas está andando. Inclusive ele está gravando justamente por isso. Porque os meus alunos hoje, eles veem através do canal. E lá está o videozinho que eles fizeram no dia do batismo. Eu muito feliz falei, agora eu não preciso esconder de ninguém. Mais ou menos assim. Agora eu posso falar a verdade rasgada. E a minha vida... outra coisa, ele disse que eu não ia conseguir o que eu consegui na igreja X. Nossa, foi tudo tão rápido. Eu passei a ser líder, a fazer parte do grupo de líderes. Já sou co-líder de um grupo PG, de um PG. Né? Já preguei em várias igrejas adventistas, já preguei lá no setor Pedro. Quando Deus fala, não tem porta que se feche.
O homem não é ninguém para fechar a porta. E eu sou a prova mais viva desse Deus maravilhoso. A gente que prepara mensagens, é impressionante como as coisas de Deus são de Deus. Você fala, eu vou fazer isso. Deus fala, não, você vai fazer aquilo. Eu quero aquilo. Eu tinha preparado outra coisa, bem diferente. Tinha nada a ver com o que eu vou falar hoje. E assim, eu fico orando. Deus, me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra, o Senhor precisa falar comigo. E nada. Eu falei, eu escolhi. Só que eu escolhi, como diz, à toa. Porque há poucos dias, Deus falou, a mensagem que eu tinha que falar era sobre obediência. Então eu quero que vocês, por favor, abram as Bíblias em Daniel 1. Eu vou falar um pouquinho antes de entrar diretamente na mensagem. O livro de Daniel, ele é dividido em duas partes. A primeira é um livro histórico, né? A segunda parte é um livro de profecias. Então, a primeira parte conta como aconteceu tudo com Daniel, porque quais as razões, as circunstâncias que o povo de Deus ali se encontrava. Aí depois passa para as visões, né, que ele teve. Ele foi um homem de visões. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele estava levando para a terra prometida, ele teve muita dificuldade. O povo, ao invés de ficar feliz, satisfeito, eles começaram a se rebelar. Por quê? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus tem o seu tempo para tudo. Quem somos nós para intervir no tempo de Deus? E as pessoas começavam a rebelar, a reclamar, né? E foi uma dificuldade conduzir esse povo pelo deserto. Quando Moisés morreu, me ajuda, eu esqueci o nome, que assumiu. Josué assumiu a liderança de conduzir o povo. Também foi a mesma coisa. O povo se rebela. O povo sabe que tem que obedecer o mandamento, mas se rebela. Aconteceu todas essas coisas, as tribos se dividiram, depois, como diz, as tribos sumiram, as 10 tribos que ficaram ao sul. Naquela época, a Síria, um povo muito mau, um povo muito terrível, né? E quando eles iam para a guerra, eles iam para ganhar, para matar e para subjugar o povo. Sobrou a tribo de Judá. Eles eram obedientes, mas como em todo tempo, o povo se rebela. Parece que as coisas de Deus vão ficando assim, diferentes, vão ficando para trás. Na época também surgiram pessoas de outras tribos, se misturou um pouco. E a desobediência veio, mas veio com tudo. Ellen White chama os negros anos da destruição. Judá foi destruída, acabou, totalmente destruída. O templo foi roubado, foi saqueado, tudo que estava no templo foi tirado para levar para um templo de deuses estranhos. Ele foi levado para o templo de Marduk, na Babilônia. E não adianta nós pensarmos as pessoas melhoraram de lá para cá. No nosso tempo continua a mesma rebelião. As pessoas sabem que devem servir ao Senhor, as pessoas sabem que devem obedecer ao Senhor, mas as pessoas, né, que são a igreja mesmo, porque o templo, né, nós saímos daqui, acabou. O templo fica, você vai. Mas a palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Está se corrompendo
como se corromperam as pessoas do passado. Infelizmente, a palavra fala que Deus tem ovelhas em outros apriscos, mas que Ele ia arregimentar esse povo dele num único rebanho. Eu assim não dava muita credibilidade a isso não, mas depois do que aconteceu comigo, eu penso que isso é real e concreto. Eu estava em outro rebanho, mas o Espírito Santo ainda está falando com as pessoas. O Espírito Santo ainda está mostrando a verdade para outras pessoas, mas é necessário que nós saiamos do nosso conforto e vamos falar com as pessoas. É um vizinho que às vezes nunca ouviu falar, ele pode ouvir por você. É no seu trabalho que você precisa dar um testemunho maravilhoso. Como é você lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola dos primeiros anos? Esse exemplo, ele fala mais do que palavras. E a Igreja Adventista também está vivendo momentos de deixar o mundo entrar na igreja. É culpa da igreja? Da igreja, quatro paredes? É culpa? Não. É culpa nossa. Sabe? Igual na escola sabatina, as pessoas comentando a respeito. Interessante que veio a calhar com a mensagem, né? Eu não tinha visto, não sabia que o tema era esse. E veio a calhar. Interessante que naquela época, antes de Judá ser destruída, tinha o profeta Jeremias que avisou, falou, lutou, sofreu, e ninguém acreditava nele. Só o povo que realmente estava separado. O rei não acreditou nele. E ele tinha tudo para acreditar. Ele era um profeta. Hoje nós temos as pessoas que saem, que falam, tem a TV Novo Tempo, tem a igreja, tem você que lá fora você pelo menos tenta levar da melhor forma possível o evangelho. Mas as pessoas não aceitam. Não aceitam. As pessoas têm uma venda que ainda não foi tirada. Graças a Deus a minha saiu. Porque no meu caso eu sempre disse, vocês lá e eu cá, não me perturbem. Mas por que eu não gostava? O motivo é um só, principalmente para nós mulheres. Imagine se eu ia subir no púlpito sem os meus anéis, lindos, maravilhosos, os meus brincos, que eu achava que me deixava, uau, a tal. Nunca. As minhas calças apertadas. E tem vídeo que eu estou de calça comprida, bem apertada. Nunca. Mas Deus falou comigo. E hoje eu saio à rua sem meus brincos, sem meus anéis, sem minhas pulseiras, sem nada. Não me faz falta. Tá? Nem por isso, exatamente. Interessante que eu nunca tinha parado para analisar algo que uma irmã falou para mim. Isso, mulheres, vocês devem levar para vocês também, contar para as outras, principalmente as adolescentes. Quando nós estamos em casa com o nosso marido, principalmente quando nós acordamos toda maquiada, toda produzida, toda de joias, etc. Ai, meu Deus, quando a gente acorda toda descabelada, toda, né? E não tem vergonha do nosso marido, tem? Será que o seu marido vai te achar bonita daqui a alguns anos? Se ele vai estar com você e vai te ver como você é de fato, com certeza esse marido vai te amar, vai te ver com os olhos de Deus até o último momento. Nós não precisamos disso, nós não temos necessidade. O Espírito Santo vai ter um momento que ele vai ser retirado da terra. E quando o Espírito Santo for retirado da terra,
Não adianta você orar, não adianta você pedir, porque Ele já foi para onde Ele deve ir, onde certamente eles estão preparando lugar para nós. A oração do profeta foi respondida quando ele pediu misericórdia ao Senhor. As nossas orações hoje, elas continuam sendo atendidas pelo Senhor. Tudo que nós pedimos, o Senhor atende. Agora, é lógico, nós precisamos ter e sentir obediência. A obediência é um quesito que Deus não tirou de nós. Nós precisamos obedecer. E essa obediência, ela só vem em amor. Quando nós, enquanto filhos, obedecemos aos nossos pais, ou nós obedecemos por amor, a gente tem consciência de que aquilo que ele está falando não é bom para nós, ou nós obedecemos por medo. Só que tem um detalhe: a obediência por medo, ela não é aceita por Deus, porque não é do nosso coração, não é da nossa vontade. Eu estou obedecendo porque na palavra fala que Deus é um Deus que castiga terrivelmente. Ó, se você não obedecer, tu vai ser queimado no fogo do inferno. Não, vou correr e vou obedecer porque eu não quero ser queimado. Não, gente, não adianta. Nós precisamos obedecer por amor. E o amor nada mais é do que a aceitação. É a renúncia de outras coisas em prol de alguém. E quando nós deixamos as coisas do mundo, quando nós não vemos atrativos nenhum nesse mundo, significa que nós rompemos com o pecado por amor a Jesus. Ontem nós estávamos no PG e eu fiz um comentário, porque coube esse comentário. Eu não era nem evangélica de igreja nenhuma. Mas quando eu comecei a entender, isso já tem muitos anos, sinal que eu demorei demais, graças a Deus o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui. Eu tinha uma coleção boa de músicas de rock. Sabe aquela fase boba da adolescência? Eu tive ela no sentido da música. Então eu tinha Queen, eu tinha Black Sabbath, eu tinha os outros lá. Poxa vida, se eu via a música do diabo, a música do pão, eu fui estudar para saber se era verdade. E não teve um lugar que eu lesse que não falava a respeito de Satanás nas músicas. Poxa, mas eu gostei tanto dela aqueles LPs. Eu gostei tanto a comprar, e agora o que eu faço? Passar para outras pessoas, eu vou passar o mal para outras pessoas, não posso. Quebrei, joguei fora para não ter arrependimento. Quando a gente rompe com o pecado, é dessa forma que a gente tem que fazer. Agora, interessante que eu vejo nas pessoas é que as pessoas parecem que têm medo de estudar a palavra de Deus. Nós não temos que ter medo. Nós temos que conhecer o que está escrito aqui. Porque se eu não tivesse conhecido o que está escrito aqui, eu não teria deixado absolutamente nada do que eu já deixei. E tem muitas outras coisas que eu já deixei. Eu me tornei mais tranquila, mais calma. Tudo isso vem de quem? De Deus. Lá em Judá, quando Nabucodonosor venceu a guerra, sitiou a cidade por 3 vezes, ficou lá, esperando o momento certo de dar o bote. Ele mandou que se escolhessem moços saudáveis, eu imagino também bonitos, para levar para a Babilônia, onde eles iriam aprender a língua e os costumes dos caldeus para poder assistir ao rei do palácio. Quem estava lá no meio? Daniel, Misael, vão lembrando aí, gente, de nome, Mesaque. Esse era o nome lá no final, que era o nome no início. Ananias, Azarias e
juntamente com Daniel e lá se foram. Daniel era príncipe. Os outros dois eram filhos de nobres. Então eles foram para o palácio, mudaram o nome dessas pessoas. Por quê? Porque eles precisavam esquecer quem eles eram. Nós, quando vamos para um determinado lado, nós esquecemos aquilo que nós éramos. Eu não quero mais voltar a ser quem eu era. Eu estou muito feliz como eu estou agora, né? Então, eles foram levados para lá. Só que interessante que quando nós somos obedientes mesmos. Não tem como você ser meio obediente. Ou você obedece ou você não obedece. E eles escolheram, claro, estar obedecendo ao Senhor. Como obedecer numa terra estranha, numa terra de inimigos, numa terra onde provavelmente qualquer coisinha que eles falassem contra os deuses deles, eles seriam mortos? O que eles fizeram? Foram orar ao Senhor. Eles estavam para enfrentar uma luta. Eles foram orar ao Senhor. Eles foram pedir ao Senhor proteção. E Deus falou com Daniel, é claro. Daniel, enquanto criança, ele foi muito bem educado. Você educa seu filho pequenininho muito bem? Como que é ser bem educado? A palavra de Deus. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. E quando velho, nunca, jamais. Então é necessário que nós estejamos inculcando na cabeça de nossas crianças a palavra de Deus, a obediência ao Senhor. E você vê a diferença dos filhos dos adventistas com os filhos de outras denominações. São mais calmos, são mais obedientes, é bastante diferente. O primeiro impacto que eles teriam que derrubar com relação a Nabucodonosor foi com relação à alimentação. A alimentação deles era surtida de carnes, né? De coisas, de gorduras, de coisas, de bebidas, né? De vinho. E eles não podiam estar participando dessas coisas. Porque eles aprenderam que não era permitido, que Deus não se agradava disso. Eles pediram ao eunuco, Aspenaz, que falasse com o rei, né, que deixasse que eles comessem só os legumes. Não é porque eles não gostaram da comida, não é porque eles estavam desfazendo da comida, mas era por causa do Deus que eles serviam. O eunuco ficou com medo de falar, mas Daniel insistiu, né, que desse 10 dias para ver se eles já não teriam modificado. E o rei acabou aceitando, porque era a vontade do Senhor que assim o fosse. Bom, passaram os 10 dias, lógico, eles estavam bem melhor. E foram passando o tempo, eles continuaram cada vez mais, né, robustos, bonitos, do que os que estavam participando da mesa do rei. Que mesa que nós estamos participando hoje? Nós estamos fiéis ao Senhor? Nós estamos nos afastando cada vez mais do pecado? Nós estamos no mundo. Eles estavam na Babilônia. Eles tiveram a capacidade, a coragem de enfrentar o inimigo porque sabia que Deus era com eles. E nós? O que nós fazemos quando nós estamos para enfrentar um problema? Eu ri demais num acampamento assim, acampamento que você vai e volta. No horário do almoço, fomos eu, meu esposo, uma amiga nossa com seus 2 filhos.
O menorzinho foi que me surpreendeu e eu fiquei até assustada. Serviu lá o almoço, colocou a mesa, né, do almoço e tal. Aí um irmão falou assim: quem quer orar, ora por favor. Aí o irmão levantou: eu quero. Aí foi lá: Jesus abençoe essa comida, amém. Gente, vamos comer. Misericórdia. Ali nós tínhamos crianças, adolescentes, e eles prestam uma atenção tenebrosa. Eles estão fazendo o estudo do Ouvindo a Voz de Deus. Já tem hoje, como é que é? Hoje vai ser o 22º estudo. Eles vão para minha casa e almoçam lá, porque não dá para ir e voltar. Aí um dia eu falei assim: bom, nós precisamos agora aprender a orar, né? E vocês vão ter que começar a orar. Aí nós vamos começar por você, que é o pequenininho. A gente vai subindo depois. Eu vou dar a oportunidade para você primeiro. Ah, eu não sei orar. Eu falei: mas você vai agradecer a Deus. Eu expliquei também. Aí eu falei: tá bom, eu vou orar. Jesus abençoe esse almoço, amém. Eu falei: mas o que é isso? Isso não é oração. Não, mas foi orado assim lá no acampamento. Eles oraram assim, então é assim, vale também. Olha o exemplo. Nós precisamos ser o exemplo dentro de casa, fora de casa. Nós não podemos, isso é uma coisinha boba, simples, mas a criaturinha prestou atenção. E a gente pensa que não, eles prestam atenção mais do que nós. Pedir a Deus significa orar a Deus. Às vezes nós temos tempo para ficar em frente à televisão, muito tempo, para ficar naquele negócio de WhatsApp. Alguém pode ter o meu WhatsApp aqui, gente? Eu olho quando eu tenho tempo. Não é de maldade, não. Mas aquilo toma um tempo muito grande e eu não tenho tempo durante a semana para ficar. Eu saí à rua um dia porque eu falei: eu vou observar como que tá. Era noite. Numa esquina tinha uns jovens sentados no meu fio, cada um com o celular mexendo. Em outro lugar, todo mundo com o celular. Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para tirar para orar ao Senhor. Como que você quer vencer batalha? Batalha se vence com oração, é com obediência, é com temor ao Senhor. E às vezes nós nos esquecemos disso. A oração do justo não volta vazia. É o que a palavra de Deus fala. Os 4 passaram em todos os testes. Tudo que foi feito para eles fazer, eles fizeram o melhor. Ou seja, eles deram o melhor de si. Eu, enquanto professora, eu só tenho a agradecer a Deus muito mesmo. Porque tudo que eu quis realizar, eu realizei. Não importa quem eram os alunos, eu tive os melhores alunos na minha sala. Eu fiz sempre o melhor pela minha sala. Por que não vou fazer para Deus? Por que não vou gastar também a minha tinta para imprimir coisas, para levar até para as pessoas lerem? Por que eu não vou tirar tempo para estudar a palavra de Deus? Não, a gente tem que dar o melhor da gente. Para vir pregar na igreja adventista, vocês não têm noção o tanto que eu estudo, eu leio bastante. Sabe por quê? Eu tenho medo de pecar em qualquer detalhe. Eu aprendi de um jeito. Será que aquele jeito que eu aprendi confere mesmo detalhadamente com a palavra? Eu vou buscar, eu vou verificar. Eu peguei vários negócios a respeito de Daniel, li. Aí quando você vai ler alguns outros textos, tanto da Bíblia quanto da Ellen White, tem sempre um detalhe diferente. Então eu gosto de estudar para não ter o risco de ensinar coisa errada para ninguém.
Bom, eles passaram em todos os testes e Deus os honrou mesmo com toda certeza. Deus os chamou para estar à frente lá na Babilônia. À frente do quê? Da palavra dele. Eles precisavam estar ali para conduzir também o povo de Deus. Eles precisavam estar ali para que o rei também conhecesse esse Deus. Tanto que lá na frente ele acaba aceitando, né? Ele precisava estar ali. Deus nos chama também. Chamou a mim, chamou a vocês. E através de nós vai chamar outras pessoas. Porque enquanto a porta da graça não se fechar, ainda há oportunidade. E se nós deixarmos passar as oportunidades, o que vai acontecer? Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós. Nós não podemos ir de mãos vazias. Nós precisamos encher as nossas mãos. Ellen White fala assim: é o corpo um meio muito importante pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Essa é a razão porque o adversário das almas dirige suas tentações no sentido de enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Nós temos a palavra de Deus. O diabo vem e coloca entretenimento. Jesus vai voltar e o povo está entretido. Nós precisamos ter cuidado com isso. Isso é muito sério. Os valorosos hebreus eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas não obstante as sedutoras influências da corte da Babilônia, eles permaneceram firmes, porque confiaram no poder infinito. Nós podemos ser esses 4 hoje. Jovem, você tem tudo para ser um Daniel, ou um dos 3 amigos dele. Nós temos tudo para isso. Agora nós precisamos fazer escolhas. Não tem como aquilo que eu aprendi, aquilo que eu aceitei, chegar na pessoa e falar: gente, aconteceu isso comigo, você tem que aceitar e é agora. Não tem, nós temos a liberdade de arbítrio. Se fosse para todo mundo seguir, né, direitinho, bonitinho, não teria entrado o pecado no mundo. Porque a partir do pecado, ou seja, a partir de Adão e Eva, nós estamos sujeitos às paixões do mundo. Mas nós não somos desse mundo. Nós somos meros peregrinos aqui na terra. Então, quando sentir vontade de alguma coisa, lembra de onde você é e para onde você vai. Eu ouvi uma pregação um dia na igreja adventista lá do setor Pedro. Eu não tinha parado para pensar dessa forma até então. Aonde a pessoa falou assim: qual é o seu objetivo aqui na Terra? É interessante como o pensamento da gente é boa, né? Meu objetivo é ter uma casa boa, é mudar de apartamento, é ter um carro bonito, é ter isso, ter a... O nosso objetivo aqui na Terra chama-se vida eterna. É a única coisa que a gente precisa preocupar. É a vida eterna. Agora, para chegar lá, nós temos que entender que é de graça. Não paga nada, nem um centavo. Nem um centavo. Mas para receber essa graça, nós temos que passar por quem deu essa graça, que é Jesus. E para passar por Jesus, não tem como nós passarmos por Jesus sem querer seguir os caminhos que ele seguiu, sem honrar tudo aquilo que ele nos ensinou. Quem ama, obedece os 10 mandamentos, obedece a palavra. A gente tem os 5 pilares da verdade. Esses 5 pilares, eles nunca devem sair
na nossa mente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a palavra de Deus e os 10 mandamentos. Quer chegar no céu? Quer pegar sua viagem para o céu? Siga os 5 pilares da verdade. Você vai ter a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Fidelidade e firmeza. Ninguém chega a lugar nenhum se não for fiel. E ninguém é fiel se não for firme. É interessante isso, né? Fidelidade e firmeza. Mas um depende do outro. Seja firme nas coisas que você vê para virar o rosto. Nas coisas que você ouve para tapar os seus ouvidos. Nas coisas que os seus olhos vai para você não ver, a não ser a glória de Deus. E sabe de uma coisa? Não é difícil não. Mas a gente tem que praticar. Eu costumo falar assim, que tudo que nós vamos fazer na vida, a gente precisa praticar. Por exemplo, o brasileiro, vou te falar um negócio, não gosta de gramática, exceto umas malucas como eu, que fiz letras por paixão, gosto desse negócio de língua portuguesa, né? Maravilha. Mas a maioria não consegue aprender a tal da gramática. Só vai aprender a gramática quando fizer exercício em cima de exercício, 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 exercício. A fé não é diferente. O que é a palavra sobre a fé? Para ter fé é necessário o quê? Ouvir a palavra de Deus. É vir aos cultos. Não só aos sábados, na escola sabatina, mas vir também às quartas, vir também aos domingos. É necessário estar ouvindo a palavra de Deus para adquirir fé. Com a fé, a gente adquire assim uma firmeza tão maravilhosa que você acaba sendo fiel ao Senhor. Você toma gosto. Você tem prazer. E para encerrar, as mesmas poderosas verdades que foram reveladas através desses homens, Deus deseja revelar por meio de seus jovens e de seus filhos hoje. A vida de Daniel e seus companheiros é uma demonstração do que o Senhor fará pelo que a eles se rendem e buscam de todo o coração realizar o seu propósito. Busque ao Senhor de todo o coração. Sabe? Muda a partir de hoje. Lição de casa. Eu sempre deixo uma lição de casa. Hoje é hora que você deitar-se, que é o momento que a gente está só nós, né? Nós e Deus. Pensa no que você tem que mudar para alcançar o seu objetivo aqui na Terra. E não esqueça que o nosso objetivo aqui na Terra chama-se vida eterna. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles conseguiram. Os 3 foram lá para uma fornalha. Nem isso fez eles voltarem para trás. Nem isso. Eles foram firmes. Eles foram fiéis ao Senhor. Que nós possamos ser firmes e fiéis ao Senhor. Essa é a nossa mensagem. Você conseguiu, moça? Coloca para nós. Não sou cantora, sou adoradora. Mas esse hino resume, tá? O que eu falei aqui. Deus é bom e Ele nos ama. Atentamente
ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. E atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Nós só precisamos disso, meus irmãos. Obedecer a palavra de Deus e seguir os seus mandamentos. Pode ter certeza que a partir de então a nossa vida será muito, mas muito abençoada. Deus abençoe vocês. Vão em paz.